Mische seinen
das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero... Setenta anos com você. Voltamos a apresentar Brasil Bom de Bola. Apresentação Prado Júnior. Muito bem, Paulo Vitor, a ficha técnica completa do jogo, a ficha técnica dos times, o trio de arbitragem, para já o comando ir para Alberto César. Alô, galera do Bugre, ligada em mais uma transmissão esportiva vitoriosa da equipe campeã da Rádio Brasil Campinas. O Guarani entra em campo no Derby 198, com Gabriel Mesquita no gol, camisa 27. 44 para Matheus Ludke, 34 Valber, 53 Didi e 20 Bidu no sistema defensivo. O meio-campo terá as presenças de Bruno Silva, camisa 6, Murilo Rangel, número 91, e o capitão Lucas Crispim, 10. No ataque, 21 para Vagninho, 32 Matheus Souza e 35 Renanzinho. Confirmando e conferindo o Bugre, 27 Gabriel Mesquita, 44 Matheus Ludke, 34 Valber, 53 Didi, 20 Bidu, meia dúzia Bruno Silva, 91 Murilo Rangel, 10 Lucas Crispim, 21 Vagninho, 32 Matheus Souza e 35 Renanzinho. No banco de reservas à disposição relacionados pelo técnico Felipe Conceição, Jefferson Paulino, goleiro camisa 12, 2 Cristóvão, 5 David, 7 Lucas Abreu, 9 Rafael Costa, 11 Giovani, 31 Vitor Ramon, 36 Eliel, 45 Caio, 46 Bruno Bianconi, 80 Arthur Rezende e 98 Rickson. Rádio Brasil. Respaldado, precisando é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Ponte Preta vai a campo hoje também em busca da reabilitação, a exemplo do rival, com as presenças de Igor Vinhas no gol, camisa 1, 22 para Apodi, Luizão, camisa 3, Wellington Carvalho, número 34 e meia dúzia Guilherme Lazzaroni. Meio campo terá as presenças de Barreto, número 75, Zanocelo, 20 e Camilo, camisa 10. No ataque, a novidade Guilherme Pato, número 19, 29 para Matheus Peixoto e 11 Bruno Rodrigues. Confirmando e conferindo a escalação da Macaca, 1 Igor Vinhas, 22 Apodi, 3 Luizão, 34 Wellington Carvalho, meia dúzia Guilherme Lazzaroni, 75 Barreto, 20 Zanocelo, 10 Camilo, 19 Guilherme Pato, 29 Matheus Peixoto e 11 Bruno Rodrigues. Fábio Moreno relacionou e terá à disposição entre os suplentes 12 Guilherme, 4 Juan Renato, 5 Dauan, 7 Neto Moura, 8 Bruno Reis, 9 João Veras, 16 Yuri, 17 Luiz Oyama, 27 Pedrinho, 44 Rayan, 71 Léo Pereira e 99 Thiago Orobó. Éber Roberto Lopes, de Santa Catarina, será o árbitro do jogo, auxiliado por Ivan Carlos Bom, esse do Paraná, e outro catarinense, o assistente número 2, Éber Alexandre.
O cara tem o sobrenome dele aí, é da capital da Alemanha, né? Da Alemanha Ocidental. Bom, com isso vamos encerrando aqui o nosso Brasil Bom de Bola, o nosso pré-jogo aqui pela Brasil Campinas, integrante da Rede Católica de Rádio. Vem aí mais uma grande transmissão no AM 1270, nos nossos canais de comunicação pela internet. Aliás, o jogo a partir das 19 horas será pela internet e voltamos no AM 1270 às 8 horas da noite. Vem aí o locutor Emoção, vem aí o nosso Alberto César para o lado de Elias Aredes, Paulo Vitor e comigo, Prado Júnior, transmitirmos Guarani e Ponte Preta, o derby campineiro. Alberto César, vem aí. CYK 678 CYG 857. A rádio da nossa gente. Rádio Brasil Campinas. Em Belgrado, 22 horas e 58 minutos. Em Atenas, 23 horas e 58 minutos. E aqui no Brasil, em Campinas, em Brasília, 18 horas e 58 minutos. Vem aí, Alberto César, a voz do coração e grande transmissão. Na cara do gol, começa mais um show logo com emoção. César, vem aí. Vem aí, Jornada Esportiva. Oferecimento Colégio Crescer. Há mais de 25 anos educando gerações. Sicredi. Gente que coopera, cresce. City Bar e City Tortas. Delícias Além Mar. O melhor bolinho de bacalhau do mundo. E Cortag. Cortadores de precisão para porcelanatos. A solução completa para o assentamento da sua obra. Fiquem ligados na Rádio Brasil, porque agora, daqui um minuto, na Brasil você vai ouvir a voz da Brasil. Mas do Brasil, mas na internet você vai ouvir a voz do contrário, né? Na internet a voz da Brasil. É isso aí, porque nós estamos agora ficando somente na nossa internet. Balança tobogã, eu morro de medo, mas eu gosto. Olha o Bugre no campo de ataque, levantamento de bola com perigo, atenção Wagner, é pra você, agora bateu, gol! É branco e verde, é festa aqui, é festa ali, pode vibrar que é gol do Guarani. Recebe Lazzaroni, tenta passar, perde, mas a bola sai pela lateral, ele cobra pro Bruno Rodrigues, recebeu, dominou, meteu pro gol, bom momento, é gol! Alô, planeta dos macacos, a festa tá de pé, a festa tá de pé, avisa lá que vai ter festa na floresta. É preto no branco, é branco no preto.
Vibra na camiseta, pode vibrar que é gol da Ponte Preta. Alberto César. Alô, amigo do rádio. Tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos abrindo os microfones esportivos da equipe campeã, agora pela internet. Daqui a pouquinho no AM, para a transmissão do derby de número 198. Estádio Brinco de Ouro. No entanto, fazemos ainda dos estúdios da Rádio Brasil de Campinas, por conta dessa pandemia que assola o mundo e que nos distancia cada vez mais e nos entristece cada vez mais. O jogo começa daqui a pouco às 7h15. E vamos ficar na internet até às 8. Depois a gente vai pro AM para você curtir o som delicioso da Brasil, aquele som que dá vontade de comer. E agora eu peço a você, ou a vocês, senhoras e senhores, eu peço permissão neste momento para apresentar o desfile das vozes marcantes da equipe campeã. E eu começo convocando o repórter Paulo Vitor para trazer na passarela do rádio o primeiro destaque da equipe do Guarani. Oi, Paulo Vitor, pode chegar já com a escalação, porque o nosso tempo é muito curto, Paulo. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos. Confirmando a escalação do Guarani com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, novidade, Valber, Didi, Bidu, Bruno Silva, Murilo Rangel e Lucas Crispim, capitão do time. Vagninho, Matheus Souza e Renanzinho, a confirmação da equipe do técnico Felipe Conceição, que vem de derrota para o líder América Mineiro por 1-0 na rodada passada. E o time do Bugre, Paulo? Time do Bugre com Gabriel Mesquita 27, Matheus Ludic 44, Valber 34, 53 Didi, Bidu 20, meia dúzia Bruno Silva, 91 Murilo Rangel, 10 Lucas Crispim, 21 Vagninho, 32 Matheus Souza, 35 Renanzinho. Muito bem, e agora aproveite, Paulo Vitor, e traga o destaque da Ponte Preta. A Ponte Preta também terá novidades, Alberto, para a formação diante da equipe do Guarani, também em busca da recuperação do campeonato, após perder 2-1 diante do Juventude, terá 1 Igor Vinhas no gol, 22 para Podi, 3 Luizão, 34 Wellington Carvalho, meia dúzia Guilherme Lazzaroni, 75 Barreto, 20 Zanocelo, 10 Camilo, 19 Guilherme Pato, 11 Bruno Rodrigues e 29 Matheus Peixoto. Paulo Vitor será responsável por todos os detalhes da reportagem da equipe campeã no derby que começa daqui a pouco às 7h15, que terá o comentário do polêmico Elias Aredes comigo. Oi, Elias! Olá, Alberto, ouvintes da Brasil, para quem está seguindo a gente na internet, o Guarani vai para esse grande clássico, a Ponte também, com o seguinte retrospecto: 67 vitórias do Guarani, 64 empates, 65 vitórias da Ponte Preta. Jogo hoje totalmente equilibrado, indefinido, duas equipes com estilos diferentes, com trunfos diferentes, e o que a gente espera hoje é um jogo diferente. O que seria diferente? De ótima qualidade técnica e que você possa trazer muita emoção, Alberto. Elias Aredes, o polêmico responsável pelo ponto de vista da equipe esportiva. E enquanto eu estiver por aqui, o que acontecer pelo Brasil e pelo mundo no segmento esportivo e em outros segmentos também. Prado Júnior vai trazer do microfone da Brasil. Boa noite de novo, Prado. Boa noite, Alberto. Um grande abraço a você, os amigos que nos acompanham aqui pela Rádio Brasil e também pela internet neste derby campineiro. Hoje teremos pouca movimentação no futebol pelo Brasil,
Brasil e pelo mundo, mais 2 jogos muito importantes. Nós teremos pela Série B, logo mais 21h30, na Arena do Pantanal, Cuiabá e Juventude, jogo do G4 da competição. E logo mais também, 21h30, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o River Plate enfrenta o Palmeiras na primeira decisiva das semifinais da Libertadores 2020, meu caro Alberto. Desfilaram pelo microfone esportivo da Brasil as vozes marcantes da equipe campeã. Vozes que transmitem, que comentam, que informam, que emocionam e que acima de tudo se orgulham de receber da população o carinho e o carimbo da credibilidade. Assistência técnica de Alexandre Almeida com Rogério Max. As nossas jornadas esportivas com a coordenação do Elias Aredes. A coordenação de conteúdo é do Thiago Varela. E a direção geral da Rádio Brasil é de Felipe Zangari. Em nome de todos eles, em nome dos nossos patrocinadores, quem antecipadamente agradece a sua preferência para com nossa jornada esportiva. E mais uma vez, manifesta satisfação, alegria e orgulho em transmitir mais um jogo neste microfone. Um dos mais importantes de todo o território brasileiro é este seu locutor. Obrigado. Brasil. Sabe quem voltou? E eu tenho certeza que você estava com saudades. O City Bar. Contando com a mesma qualidade de sempre e, claro, respeitando todos os protocolos e orientações sanitárias para a sua segurança, o City Bar está de volta. E no City Bar você encontra o tradicional bacalhau a Nazaré, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Venha matar saudades do City Bar, na Avenida Júlio de Mesquita 450, no Cambuí. Ou faça o seu pedido pelo telefone 3252-5296. Educar para a vida. É nisso que o Colégio Crescer acredita. À frente do seu tempo, o Crescer aproximou o futuro da sala de aula, promovendo possibilidades e conquistas. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio Crescer vem inspirando alunos com uma educação de valores e princípios cristãos, formando cidadãos conscientes e comprometidos. Venha conhecer a escola que é referência em educação na cidade de Campinas. 3269-3279. 3269-3279. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos. A Cortag, líder nacional de cortadores de precisão para porcelanatos, oferece a solução completa para o assentamento da sua obra. Espaçadores niveladores, discos diamantados, cortadores profissionais e elétricos e muito mais. Acesse www.cortag.com.br e conheça a linha completa. Cortag, solução para o assentamento de porcelanatos. É hora de se abrir para novos horizontes. Somos o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável. Há mais de 117 anos, abrimos espaços para cultivar relações mais próximas e humanas com nossos associados. Temos proximidade física e digital. Vamos crescer juntos? Abra sua conta. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Chegou em Campinas Imperial Super Adega, a maior e mais completa loja de bebidas de Campinas e região. Seu time ganhou? Vai comemorar? Passe antes na Imperial e encontre tudo o que precisa para o seu churrasco e sua comemoração. Na Imperial, você encontra bebidas de todas as marcas com o preço que cabe no seu bolso. A Imperial possui um amplo estacionamento e uma equipe que está preparada para melhor lhe atender. Cerveja gelada? A Imperial tem. Delivery? A Imperial também tem.
A Imperial Super Adega fica na Avenida Suassuna 260, próximo ao Terminal Ouro Verde. Se preferir, peça pelo WhatsApp 99957-6058. 99957-6058. Imperial Super Adega, fazendo a festa de todas as torcidas. Rádio Brasil, Alberto César. Muito bem. Continuamos aqui pela internet. Daqui a pouquinho estaremos no AM. O jogo está prestes a começar. O árbitro já em campo com os dois times. Vamos ter aí agora a observância e eles vão ouvir e nós não. O hino nacional brasileiro. Aproveite para fazer aí uma análise prévia, Elias. Alberto, ouvintes da Brasil, rapidamente dizendo que são duas equipes com estilos totalmente diferentes. O Guarani geralmente vai à frente, ataca, pressiona o adversário, mas tem um oponente hoje que joga no contra-ataque. E a Ponte, ao escalar Guilherme Pato, vai tentar explorar a fragilidade de Bidu na marcação. Por outro lado, a entrada do Matheus Lutic é a tentativa de preservar a posição de lateral direito e não fazer nenhuma improvisação e ter alguém mais confiável para marcar Bruno Rodrigues. Ou seja, equipes que estão prioritariamente tentando se resguardar em relação ao adversário. Vamos ver se quando a bola rolar as coisas serão diferentes e possamos ver um jogo ofensivo, diferenciado e criativo, Alberto. Muito bem. Estamos aí na observância do hino nacional. Daqui a pouquinho teremos aquele minuto de silêncio. E nós queremos aqui agradecer a muitas mensagens que já estamos recebendo aqui pelo nosso WhatsApp, também pelo Facebook. Lembrando que estamos também no Facebook, estamos no Soderbe. Enfim, você tem esses canais e daqui a pouco nós estaremos também no AM 1270 para a transmissão do jogo também no AM. Começamos aqui pela internet e depois vamos passar pelo AM. Heber Roberto Lopes. O cara tá em forma ainda? Quer dizer, em forma, tô vendo que tá uma barriguinha lá e tal, mas eu tô dizendo assim, em forma, ele é craque ainda no apito, Elias? Árbitro, mas de vez em quando comete umas lambanças. Tomara que hoje ele não queira aparecer mais do que o jogo, porque se aparecer com esse sentimento, vamos correr o risco. Muito bem, vai começar o jogo. Estádio Brinco de Ouro. A equipe do Guarani ataca contra o placar eletrônico neste primeiro tempo. Guarani e Ponte Preta. Um jogo extremamente importante para as duas equipes que ainda dá chance para aquela que vencer de continuar sonhando com o acesso. Tudo pronto, árbitro. Heber Roberto Lopes. Arredondo seu cronômetro aqui pelo meu relógio do meu smartphone, faltando ainda alguns segundinhos para 19 horas. Parece que a coisa vai exatamente ser cravada às 19h15. Ele deve autorizar o começo do jogo. Guarani com uniforme, daqui a pouco eu explico. Apita o árbitro! Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu espero um grande jogo e espero que Deus me abençoe para que eu não cometa nenhuma injustiça durante a transmissão. A Ponte com o uniforme número 3, ele é bonito, ele é diferente. Me informa aqui pelo WhatsApp o Vinícius Barel que esse uniforme foi desenhado pelo amigo Chiro. Amigo Chiro, a menos que ele tenha errado aqui ou o corretivo do smartphone tenha colocado diferente. E o Bugre
Sicredi, jogando com camisas verdes, calções brancos e meias brancas, a Ponte Preta com calções pretos, meias pretas e essa camisa número 3. Bonita. E igualmente as outras camisas, a gente não consegue enxergar o número também. Vou puxar a orelha do Chiro. Placar de 0-0, começando o jogo aqui pelo lado esquerdo, recolhe o time do Guarani. Vem trabalhando com o Didi. Ele toca a bola para trás, levanta Valber forte lá para o campo de ataque pela esquerda. Ela vai ficar para a corrida de Renanzinho. Ele toca no comando para Vagninho correr, não alcança a bola, acaba se perdendo pela linha de lado, pertinho da baliza de escanteio. É arremesso que favorece a equipe da Ponte Preta. Imperial Super Adega, maior e mais completa loja de bebidas da região. Avenida Suassuna 260, Imperial Super Adega. O delivery é 999576058. Se beber, não dirija. Avise os seus amigos, passe o WhatsApp aí para os seus amigos que depois do primeiro tempo nós estaremos também no AM 1270. E vem trabalhando no campo de ataque, vem Vagninho, recolheu, tocou para a direita, na frente correu Matheus Ludic, cruzou na área, subiu, Luizão faz o corte, voltou, pegou, emendou pro gol Matheus Souza e ela subiu por sobre as traves pela linha de fundo. É tiro de meta para cobrar o time da Ponte Preta. Aliás, quem bateu foi o Bidu, que tá com o cabelo todo descolorido, Paulo Vitor. E é uma característica realmente do Bidu, Alberto, aparecer bem quando a bola está em triangulação do outro lado do campo, tentar essa segunda bola, jogar no rebote, apareceu completamente livre de marcação, bateu firme nela, porém acima do gol. Segue 0-0, começo de jogo no Brinco. E a televisão já flagrou ali um entreveiro entre dois jogadores, um da Ponte Preta, um da equipe do Guarani. E hoje nós vamos ter uma transmissão sem aqueles memes e tal, né? Porque a gente respeita as duas torcidas. Nada de morde eles macaca, flechada neles bugre, essa coisa toda, né? Torcedor, claro, os dois torcedores têm espaço aqui nos nossos corações. Dominou pela esquerda Bidu, a transmissão um pouquinho mais séria hoje. Bidu tocou pelo meio, soltou para onde está colocado o Bruno Silva, retraiu, tocou a bola para o goleiro Gabriel Mesquita, toca jogo pelo lado esquerdo, tenta sair para o campo de ataque, bate mal na bola o Didi, estica a perna, o Bidu não consegue pegar e ela se perde pela linha lateral. Arremesso, marca o árbitro, é para o time da Ponte Preta, vem pela direita para fazer cobrança de arremesso lateral, vem a Podi, camisa número 22, ele soltou, tentando o Pato, voltou para a direita, era o Zanocelo, voltou de novo, acaba perdendo, volta a bola no campo de defesa com o camisa número 3, o Luizão para o Wellington Carvalho, daí para o goleiro, sai do gol, Igor Vinhas para ficar com ela. Abra sua conta na primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, Sicredi, gente que coopera cresce. 3 minutos e mais 40 segundos de jogo. Este é o primeiro tempo de partida, placar de 0-0. Aqui você vê o gol do time do seu coração, com vozes que você identifica e gosta de ouvir. Estamos caminhando para os primeiros 5 minutos de jogo. City Tortas, delícias Alemar e o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Faça seu pedido pelo iFood ou pelo WhatsApp 997984485. Rádio Brasil. Brasil, Campinas, São Paulo, Brasil. 0-0, quase 5 de jogo. Etapa inicial de partida, vem Bidu, pegou pelo lado esquerdo, levanta lá para o campo de ataque, subiu a Podi, fez o corte de cabeça, toca pelo miolo, vem Barreto tocou na frente, buscou Camilo, escapuliu dele, vai ficar para Valber toca para a direita, para Matheus Ludic, voltou para o Valber, ele vai conduzindo pelo campo intermediário, tenta passar a bola lá no campo ofensivo, levantou a meia altura, pegou do lado esquerdo, atenção, boa bola para Murilo Rangel, ele ajeitou por dentro, soltou, encostou, pediu por ali, Lucas Crispim, tentou passe, chegou Bruno Silva, não consegue o domínio, recupera a Ponte Preta e a Ponte sai para o jogo do lado esquerdo com Lazzaroni, tocou para Bruno Rodrigues, escapou do primeiro, ajeitou, tocou, pegou, Pato, vai levantar, levanta na frente, tenta Matheus Peixoto, sobe a zaga, tira dali, ela subiu, caiu, ficou de novo com a Ponte Preta, com Camilo contra Matheus Ludic, ele retrai errado para o Lazzaroni e a bola se perde pela linha lateral, marca o árbitro, é posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, e não foi nada na trombada do goleiro ali com o Pato, né, Paulo Vitor? Não, achei que não, Alberto, porque o Gabriel já estava projetado para a defesa da bola, o Pato é rápido, então foi para cima dele tentando se aproveitar do lance, quem se atrapalhou um pouco na jogada foi o Bidu,
aliás, o Didi, desculpa, que fazia a cobertura ao goleiro do Guarani, ficou meio indeciso no lance, mas infração não teve. Futebol da equipe campeã. Aqui você ouve o gol do time do seu coração com vozes que você identifica e gosta de ouvir. Alô, Márcio Semog. Grande Márcio, tá sumido, hein, Márcio? Gosto muito quando você liga. Grande Márcio, obrigado pelo carinho da audiência. Navegando comigo nas ondas da internet. Ponte 0 também pro Guarani. Vem ponte pro campo de ataque. Sobe a zaga, tira dali, afasta o perigo. Recupera no campo de defesa o Bugre, tenta sair pro jogo. No entanto, o Crispim veio, a bola se perdeu pela linha lateral. No campo de defesa é arremesso que vai favorecer a equipe do Bugre. 0-0 e atenção, amigos da bola. Lá vem Ponte Preta. Dominou Camilo, meteu pro gol, fora! Nossa, que bomba, Paulo Vitor! Muito bem feita a conclusão da jogada e o Camilo preparado ali para jogar sozinho, porque não tinha ninguém ao lado dele, alguém que pudesse dar uma melhor opção de jogo, apenas o Pato correndo aberto pela direita, teve espaço, não titubeou, bateu e levou muito perigo à esquerda do gol do Gabriel Mesquita. Este é o futebol da equipe campeã. Brasil, Campinas, São Paulo, Brasil. Lá vem pelo lado esquerdo, aperta a equipe do Bugre. Recebeu, dominou Murilo Rangel, vai pro fundo, tocou por dentro, soltou na área, recebe, domina, investiu por ali, tentou Vagninho com Renanzinho e voltou a bola. Renanzinho pegou falta, no entanto, em cima do Matheus Peixoto. Este é o futebol da equipe campeã. Alô, Eliane de Gasperi, obrigado pela mensagem. Tá comigo, tá viajando comigo nesta emoção. Coração batendo a mil, porque eu sei que as cores do seu coração são pretas e brancas. Claro, hoje é dia de torcida do Bugre, torcida do Guarani. As duas torcidas navegarem comigo nas ondas do rádio, nas ondas da internet. Valeu, Eliane, beijão pra você. 8 minutos de partida, primeiro tempo, placar apontando 0-0. Domina pelo lado esquerdo, sai para o campo de ataque a equipe do Bugre com Bidu. Bidu vai carregando, vem na marcação Guilherme Pato, ele tocou errado para o Murilo Rangel e a bola se perde pela linha lateral. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos. Hashtag continuamos juntos, continuamos fortes, continuamos aprendendo. Matrículas abertas para este ano, agora 2021. Colégio Crescer. Rádio Brasil. Brasil, Campinas, São Paulo, Brasil. Bola retraída pro goleiro Igor Vinhas, dominou, tocou para Luizão dentro da área, no bico da grande área. Ele solta a bola um pouquinho mais à frente, vai empurrar, Barreto domina, soltou para a direita para Apodi. Apodi pegou, desceu, levou por dentro, tentou ganhar do primeiro, chegou Zanocelo, dá um biquinho nela, entregou pro Camilo, virou do lado esquerdo, Bruno Rodrigues preparou, dominou, limpou, não tem espaço pro chute. A bola volta aqui pelo lado esquerdo, vai ficar pro Camilo. Camilo tocou, recebeu Barreto abriu pro lado esquerdo, entregando para Lazzaroni, levantou pro Camilo na boca do gol, toca nela e ela se perde pela linha de fundo em tiro de meta. Cortag, solução para o assentamento de pisos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, saiba mais. Interessante, Elias Prado, meus amigos, Paulo Vitor, tem um torcedor aqui, ele tá com um pedaço de jornal na mão, acho que é um jornal, e ele fica, eu acho que ele não bate bem, ele fica tocando para lá, abanando, mas não sei quem, ou como se estivesse espantando alguma coisa. Que coisa, o que faz a pandemia. Quase deste jogo. E vem pro ataque, domina, aperta, Ponte Preta do lado direito. Recebeu o Pato trouxe para trás, deu para Apodi deu um pouquinho mais atrás para Luizão. Luizão para contra a marcação do Vagninho. Girou pela direita, Pato recebe em cima da linha divisória do gramado. 2 homens na marcação. Ele toca por dentro, vai fazer o passe, fez o passe, recebe falta, o árbitro viu e deu. E atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 10 minutos, primeiro tempo de jogo. No painel do futebol, conferimos no brinco Série B do Brasileiro, é o Derby Guarani 0.0. 9:30 da noite na Arena do Pantanal, em Cuiabá, tem Cuiabá e Juventude. Alberto César. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Quando eu estou aqui, eu vivo
vivo esse momento. Há mais de 50 anos. Esse cara aí há mais tempinho do que eu. E esse cara com um brilhantismo maravilhoso. Olhando pra você. Que delícia, que estrada linda, que estrada maravilhosa. Quantas curvas sinuosas, mas quantas retas maravilhosas também. Eu estou feliz do comando da equipe campeã na Brasil Campinas e pelo lado esquerdo vem Bidu. Bidu tocou pro Wagninho. A bola espirrou, sobrou na frente, pegou o Matheus. Atenção na frente, Wagninho. Boa bola, recebeu, pediu aqui do lado esquerdo. Renanzinho tocou por dentro, soltou. Insistiu o Murilo Rangel, escorregou, a bola voltou, ficou ainda para Bruno Silva, toca para a esquerda, soltou para o Bidu. Bidu domina, tenta a finta, ganha do primeiro retrocedeu um bocadinho, tocou a bola para o Didi. Didi tocou pela meia direita, pegou Valber tentou o passe em profundidade. Murilo Rangel, boa bola na frente e agora vai fazer o gol, bateu o Matheus Souza. A bola desvia no adversário e cai na rede pelo lado de fora. Nossa, que gol! Perdeu o Guarani, Paulo Vitor! Que belo passe, que colocação e visão do Murilo Rangel agora para encontrar o Matheus Souza livre de marcação. E não fez o gol agora porque teve um pouco de receio daquela paulada. Era para afundar o goleiro, não fez. Tentou escolher canto, o Igor Vinhas foi muito bem. Defendeu o escanteio, o Guarani ataque, Murilo Rangel. Verdade seja dita, foi o goleiro Igor que fez a defesa. Escanteio batido, tirou dali, desvia a zaga, ela sai pela linha lateral e o arremesso foi batido. Murilo pegou, tocou na boca do gol. Wagninho dominou, girou, bate em cima do adversário. Ela voltou, emenda pro gol. Bruno Silva bateu muito mal, ela subiu por sobre as traves pela linha de fundo. Imperial Super Adega, maior e mais completa loja de bebidas da região. Avenida Suassuna 260, Imperial Super Adega, delivery 999576058. Se beber, não dirija. Rádio Brasil. Faça como o J. Jorge, jogue fora a chave do carro, aí não tem problema. E agora, a análise de Elias Aredes. Elias. Sob o ponto de vista tático, a Ponte faz a sua melhor partida na temporada de 2020-2021. Por quê? Primeiro, anula os pontos fortes do Guarani. A saída de bola com Bruno Silva está prejudicada pelo posicionamento dos volantes. Em contrapartida, os jogadores de meio da Ponte Preta, especificamente o Zanocelo e também o Barreto, dão guarita, dão proteção para que o Camilo atue mais à frente, e o Camilo acabou se tornando um jogador perigosíssimo. Mas, engraçado, interessante, no jogo de hoje, ao invés do conjunto, o que está prevalecendo no Guarani é a individualidade. Porque num lampejo do Murilo Rangel, quase o Guarani chegou. Jogo com muitas nuances, com muitos lances interessantes e bem disputado. Este é Elias Aredes, o polêmico do microfone esportivo da equipe campeã. 0 para o Guarani, 0 também para a Ponte Preta. Mais de 300 produtos e serviços financeiros com taxas justas e condições facilitadas. Sicredi, há 117 anos fazendo. E crescendo juntos, 14 minutos de partida, etapa inicial de jogo, vem para o campo de ataque Pato. Pato tentou fazer o passe pela direita do campo, não conseguiu, a bola sai desviada pela linha lateral, é arremesso que favorece a equipe do Bugre. Este é o microfone Brasil 1270 no AM, daqui a pouco estaremos no AM também. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos, hashtag continuamos juntos, matrículas abertas para 2021. Colégio Crescer. Rádio Brasil. A rádio da nossa gente. Alô, Silvia
Caprini, Camila Caprini. Ei, que delícia saber que vocês estão comigo. Obrigado pelo carinho da audiência, sempre navegando comigo nas ondas do rádio ou nas ondas da internet. A Camila mais da internet, porque essa mulher viaja o mundo. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. O que seria da gente sem essa gente importante que ouve a gente? E atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 15 jogados, etapa inicial de partida, placar de 0 para Ponte Preta, 0 para o Guarani. Vem Ludic pelo lado direito, ele solta a bola para o campo de ataque, vai empurrar mais na direita, acaba tocando pelo miolo, pegou Lucas Crispim, dá um bico nela, levantando pelo lado esquerdo, Murilo Rangel vem, matou no peito, perto da linha de fundo, retraiu o Bidu, levantou na área, falhou, primeiro jogador da Ponte, voltou, pegou, nossa, como bate mal o Lucas Crispim, enfiou o pé na bola, enfiou o pé na jaca, ela subiu, Paulo Vitor. Jogou longe, jogou no lixo, Alberto, o belo passe que deu no início da jogada, acionando na inversão o Murilo Rangel. Quando a bola caiu de volta ali no Lucas Crispim, não tinha nenhuma convicção do que ia fazer. Praticamente bateu um tiro de meta, nenhum perigo para Igor Vinhas, que bate, agora sim, um tiro de meta 0-0. Alô, Tony, meu querido Tony, do Tones Cabeleireiros, que trato no layout hoje, hein, Tony? Obrigado pelo carinho da audiência, grande abraço pro Renato, grande Renato, filho do Tony, doutor Marcos De Luca, doutor João Marcos De Luca, doutor Fará, todo o pessoal do Tones ligados também aqui na transmissão esportiva da Brasil, placar de 0-0. Ai, o coração do João Marcos agora, hein? Coração verde e branco do João Marcos, bate na carótida. Eu falava jugular, mas depois o doutor Léo Sodré falou pra mim, a jugular não pulsa, Alberto. É isso aí, doutor Léo Sodré também, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, lá no Tones, foi realmente algo sensacional, muito legal. Valeu, Tony. Estamos caminhando pra marca de 18, 19 e 20 minutos e a Ponte caminha pro campo de ataque pelo lado esquerdo, vem insistindo com Bruno Rodrigues, tentou domínio, tocou pro Camilo, meteu no peito, colocou ali na crema, tenta passagem, perde o lance, recupera e vem pro contragolpe, vem Vagninho, desceu por trás, falta dele. Eu vi o árbitro também, Paulo Vitor. Falta bem marcada, o Vagninho já levava a jogada à frente do Zanocelo, já tinha deixado bem para trás o Camilo, que aliás participou da perda da bola no ataque da Ponte na intermediária ofensiva da equipe da Macaca e proporcionou esse contra-ataque à equipe do Guarani. A falta não é tão próxima assim, Murilo Rangel e Bidu se posicionam para bater. Muito bem, vai ser cobrada a falta pelo time do Guarani. Murilo e também Bidu por ali, posicionado para fazer a cobrança. 3 homens na formação de barreira. A TV deu um close assim no Camilo. Como ele é bonito, né, gente? Podia fazer televisão, cinema, não é verdade? Aqui pelo lado esquerdo vai ser cobrada a falta também. Que conversa mole desse narrador, né? Lá vem Bidu, passou pela bola. Murilo foi de perna esquerda, levanta na boca do gol. Subiu, o zagueiro tirou, voltou, pegou, Matheus Souza disparou, Vagninho pra fora. Houve um desvio, mas foi no jogador do Guarani. O árbitro está marcando a saída de bola. Meu amigo doutor Maurício Lucente, obrigado pelo carinho da audiência. Tá me passando um recadinho aqui, ó. A transmissão tá na frente da televisão. Sabe o que é, Maurício? São uns mais de 50 anos de profissão, a gente já sabe onde é que a bola vai, tá certo? Que bobagem. É que a televisão tem um delay maior em função do satélite. Valeu, querido Maurício Lucente, meu delegado preferido, hein? Grande doutor Maurício Lucente. Placar de 0-0, quase 20 de jogo na etapa inicial de partida. É o derby que você acompanha comigo. Cite Tortas Delícias Aleimário, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Faça seu pedido pelo iFood ou retire no balcão. WhatsApp 997984485. 19 minutos de jogo, etapa inicial de partida. Vem Bruno Rodrigues, tentou passar, não passa pelo adversário. Volta a bola, fica para Ponte
Ponte Preta com Lazzaroni. Lazzaroni para Barreto. Barreto pegou, devolveu para o Lazzaroni. Ele devolveu mais uma vez para o Barreto. Trabalha no campo de defesa. Retraiu no campo defensivo, tocando a bola mais atrás ainda para onde está o Wellington Carvalho. Virou pela direita para Luizão. Luizão levanta para o campo de ataque. Busca na frente a corrida do Matheus Peixoto, mas a bola fica com a equipe do Bugre. Recolhe no campo de defesa. Sai para o jogo. Ele vai tocar pela meia direita para o Valber. Valber carrega, vai conduzindo, vai se aproximando da fronteira do campo, dá um tapa nela, tenta buscar no campo de ataque a corrida do Bugrino, antecipa-se para fazer o corte. Barreto dominou, retraiu, Elton Carvalho dá um bico na bola e tira de lá. Quase 20 de jogo, olha o toque do tempo chegando, e lá vem Bugre do lado esquerdo, pegou Vagninho, recebeu, dominou, ele ajeita na frente, Renanzinho para onde está colocado Murilo Rangel, tenta o passe de novo pelo miolo, quando a bola foi tocada, o árbitro parou, marcou a falta contra a equipe do Bugre. E atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 20 e 20, etapa inicial de partida. No painel do futebol você confere: Guarani 0, Ponte Preta 0. Logo mais 21h30, primeira decisiva da fase semifinal da Libertadores 2020. Jogo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. River Plate e Palmeiras. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Há mais de 50 anos. Hoje, com muita alegria no comando da equipe campeã da Brasil Campinas. Daqui a pouco estaremos no AM 1270. Estamos nas redes sociais, no aplicativo da Rádio Brasil, no YouTube. Enfim, você tem vários canais para acompanhar a transmissão da equipe campeã. Vem trabalhando no campo de defesa, camisa número 53. Lá vem Didi. Didi tocou para a direita, solta a bola, recebe, domina Matheus Ludi, que tocou pelo miolo, dominou Bruno Silva retrai no campo de defesa, entrega a bola mais uma vez pro Valber. Valber tocou pro Didi. Didi vai fazer abertura pelo miolo, vai tocar na frente. Lucas Crispim pede o lance, recebe, domina, soltou pra ponta, ainda trabalha Matheus Ludi, que camisa 44, ele soltou por dentro, recebeu, desceu, vem Bruno Silva tocou de novo pro Matheus, aí agora com Lucas Crispim, recebe, domina no campo de defesa, trouxe mais atrás pro Didi, na frente pro Bidu no comando para Murilo Rangel, tentou pegar, desviou Pato e a bola se perdeu pela lateral. Arremesso batido, Bidu tocou para Murilo Rangel, ele ajeita ainda no campo de ataque, retrai um pouquinho, vem Didi, pede o lance, tocou pro Valber. Valber carregou, passou pela fronteira do campo, abre o jogo para a direita para Matheus Ludic, ele vem carregando, dominou, boa bola na frente, vai tocar, Crispim chegou, encostou no comando, atenção, Vagninho vem por dentro, tenta passar e perde. E aí Matheus Souza tenta a recuperação, não conseguiu. A Ponte domina no campo de defesa, faz a volta, soltou por dentro, dominou, bateu Nelo Zanocelo, retraiu para Wellington Carvalho, abriu o jogo para a direita para o Apodi. Apodi trabalhou em cima dele a marcação do Renanzinho, ele tenta passar e passou, passou pela fronteira do campo também, tocou para o Camilo. Camilo ajeitou no círculo central, evitou bem o adversário, que era o Crispim, escapou também do Matheus Souza, tocou para o lado esquerdo, solta a bola no campo de ataque, vem Lazzaroni, soltou, recebeu o Camilo, engatilhou, bateu pro gol, espalma o goleiro, ela voltou pelo lado esquerdo ainda, jogando recuado, tentou, Renanzinho brigou pela posse da bola, tomou dele, Pato, e o árbitro marca a falta. E aí, Paulo Vitor, foi? Foi falta do Guilherme Pato, sim, numa investida muito interessante da equipe da Ponte, em que o Gabriel Mesquita precisou, antes na batida do Camilo, se virar, a bola ficou em cima dele, defendeu de manchete, jogada de vôlei, mas na sequência o Didi acabou sendo calçado pelo Guilherme Pato, a falta aconteceu. E eu vou chamar o Elias, mas antes eu vou abraçar os meus amigos que estão no futebol comigo. Alô, Neuza Narciso, José Eduardo Risato, alô, Mari Prado Rodrigues, Antônio Alexandre e Januário, olha o Bugre no campo de ataque, sobe a zaga, tira da linha, afasta o perigo, pela direita recebe, domina, atenção outra vez o Bugre com levantamento, perigoso na área, Vagninho, toca de cabeça, segura firme o goleiro. Alô, Antônio Alexandre e Januário de Souza, obrigado pela mensagem, meu amigo Fernando Serra. Murilo Ebert, grande Murilo Ebert, torcedor da Ponte. Alô, Marcos de Figueiredo Ebert, irmão torcedor do Bugre.
Lino Ferreira, Simvaldo Rigon, meu presidente do Clube do Charuto. Grande Simval, obrigado. O Tony, alô Robson Vitoriano. Os meus amigos estão no futebol. Obrigado pelo carinho da audiência. E agora você, Elias Aredes, a sua análise. A Ponte começa a ser prejudicada pelo seguinte, Alberto, o Zanocelo claramente desconfortável. E isso acaba dificultando para que a bola chegue no Camilo, que ainda faz uma boa partida. Por outro lado, no Guarani, o lado esquerdo muito bem. Murilo Rangel, boa partida. O Bidu, boa partida. Renanzinho também muito tático. E com isso, impedem que o Apodi e o Guilherme Pato façam a dobra pelo lado direito. Mas a Ponte, reafirmo, ela é perigosa quando o Camilo tem a bola no pé. Na Brasil, você ouviu o ponto de vista de Elias Aredes, o polêmico. E vem em Ponte Preta, atenção, Matheus Peixoto pegou, ele dominou, olhou pro gol, é agora, bateu, gol! Na frente a Ponte Preta, Matheus Peixoto, depois de receber do Bruno Rodrigues, dentro da área, ele bateu cruzado, não bateu forte, bateu colocado. O goleiro Gabriel Mesquita tentou pegar, não conseguiu. Ela fez chuar na rede, ao primeiro gol do derby do estádio Brinco de Ouro. Matheus Peixoto é o nome dele. É preto no branco, é branco no preto. A faixa na camiseta pode vibrar, que é gol da Ponte Preta. Matheus Peixoto, ele não tinha aparecido no jogo ainda. No primeiro real momento, lá estava ele para matar o jogo, para fazer o primeiro gol da Ponte Preta, o primeiro gol do jogo. Na frente a Ponte, Matheus Peixoto, olha lá Matheus Peixoto, olha lá no placar do estádio Brinco de Ouro. Ponte 1, Matheus Peixoto é o nome dele. Guarani 0, meu cronômetro marca 27 minutos de jogo, etapa inicial de partida. Pega lá, Gabriel Mesquita. É sua goleiro e deixa a galera e pega aí, Paulo Vitor. Elias acabara de falar, Alberto. A Ponte Preta é perigosa quando o Camilo tem a bola no pé. Teve a bola no pé e teve espaço, muito, aliás. Encontrou o Bruno Rodrigues bem posicionado na entrada da área e a dobra de marcação do Guarani não funcionou. O Valber não chegou a tempo, o Matheus Ludwig também não, ou seja, o Bruno Rodrigues reteve 2 marcadores, o que fez o Matheus Peixoto ficar completamente livre de marcação, escolher a forma como bateria na bola e bateu muito bem nela, buscando o canto oposto do goleiro Gabriel Mesquita e marcando o primeiro gol do derby no estádio Brinco de Ouro. A Ponte Preta vence 1-0. 1-0, a Ponte Preta está na frente no estádio Brinco de Ouro. E atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 28 e 15 jogados. Primeiro tempo de partida. 1 para Ponte Preta. Matheus Peixoto é o nome dele. 0 para o Guarani. Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente. E arranca de novo pro campo de ataque a Ponte Preta com Guilherme Pato. Ele desceu em cima da linha de frente da grande área do Bugre, retrai um pouquinho. Matheus Peixoto pegou, dominou, virou do lado esquerdo. Bruno Rodrigues nela, está passando o Lazzaroni, toca pra ele, antecipa-se a zaga e faz o corte. Alô, Cidinho Santos, grande Cidinho Santos, que trabalhou na Rádio Educador, aliás, no nosso tempo. Obrigado pelo carinho da audiência em Ribeirão
Ribeirão Preto, acompanhando a transmissão da equipe campeã, da equipe da Brasil. E quase 30 de jogo, tem jogador caído, é da Ponte Preta, Paulo Vitor. É o Guilherme Pato, que nessa última investida tentava ali, vai ser retirado na maca, inclusive me parece que o Weber Roberto Lopes até mencionou tirar o cartão do bolso, cartão amarelo, mas não é essa a anotação que o Weber vai fazer, apenas amparar ali a saída do Guilherme, que acabou sentindo, a Ponte momentaneamente vai ficar com 10. Aí, portanto, vai sair de maca o Guilherme Pato. Ele poderia sair andando, nadando ou voando, porque o Pato nada, voa e anda. Aliás, ele anda mal, voa mal e nada mal, tá certo? Ou nada mal ou tudo mal, sei lá. Imperial Super Adega, a maior e mais completa loja de bebidas da região. Na Avenida Suassuna 260, Imperial Super Adega. O delivery é 999576058. E se beber, não dirija. Rádio Brasil. Brasil, Campinas, São Paulo, Brasil. O nosso querido Cidinho de Ribeirão Preto, né? É o Batistaca, né? Rapaz, quanta gente passou com a gente, né? Em tantas emissoras de rádio. Trabalhamos com tanta gente. Nossa, que história também. São mais de 50 anos de estrada. E aqui o Bugre tentava dominar. Recebeu do lado esquerdo, quase que a bola saiu, recebeu o Renanzinho dentro da área, faz o giro, tentou, bateu pro gol, desvia o homem da Ponte Preta, e a Ponte tenta sair pro campo de ataque, vem Didi, dá um bico nela, Valber também, o árbitro para o jogo e marca. É falta que favorece a equipe, nossa, ele tá bravo, hein, a equipe da Ponte Preta tá bravo, Herbert, Paulo Vitor. O Weber sempre teve meio esse estilo de querer aparecer em algumas jogadas, Alberto. É bem contundente em alguns apontamentos e tal. Aponta para um lado, para o outro. Parece o Ronaldinho Gaúcho tocando a bola para um lado e olhando para o outro. É isso aí, mas o Ronaldinho Gaúcho olhava pro lado errado e tocava a bola pro outro, mas tocava certo, né? Exato. Ele era o Ronaldinho Gaúcho. Elias Arede, seu giro tempo e você comenta. E atenção, amigos da Bola Mil, cronômetro marca 31:30 jogados, etapa inicial de partida. No placar do brinco, 1 pra Ponte Preta, Matheus Peixoto, 0 pro Guarani. Daqui a pouco jogo importante na Arena do Pantanal, choque do G4 entre Cuiabá e a equipe do Juventude. Aliás, o G4 não, porque o Cuiabá está na 5ª colocação, mas tem a pontuação de G4. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Tem tanta gente que gosta desta frase. Eu gosto muito, né? Eu falo essa frase há muito tempo, hein? Há muito tempo. Há mais de 50... Não é verdade. Nos meus 20 anos de rádio, 25, eu acho que eu não falava isso, não. Você falava, é uma brasa mora. Não. Você é do tempo também de uma brasa mora. Ô, Prado, você é do tempo de pegar brucutu que tinha nos carros, não é isso? Do brucutu Pazianel. Isso. Nossa. Mas éramos uma geração muito feliz, né? Que maravilha, né? Que anéis bonitos davam os brucutus, hein? E Roberto Carlos, depois ele pediu na televisão para que parassem de tirar o brucutu, que o brucutu é que distribuía ali a água para limpar o para-brisa do Fusca, entendeu? Aí ele pediu e os fãs atenderam. Aliás, antigamente era diferente. Hoje, se alguém pedir alguma coisa na televisão, eles fazem tudo ao contrário. Exatamente. Só para contrariar, né? Que tem até nome de grupo. Lá vem pelo lado esquerdo o Bugre, recebeu o Renanzinho, ele vai para a linha de fundo, faz a falta, gira o corpo, opa, pode chegar a dar um jogo de corpo mesmo. Esse é o nosso Alex Almeida. Eu vou falar pra você, o Alex Almeida pode errar esse ano inteirinho, ele tá num crédito danado com a gente aqui. E ele não erra ainda. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos, hashtag continuamos juntos. Matrículas abertas para 2021, ano em curso. Colégio Crescer. Alô, Marcão do Colégio Crescer. Alô, Matheus Anderson. Eu conheço o coração desses homens. São esverdeados.
E estão tristes no momento, porque o Bugre está perdendo, a Ponte está ganhando, quase 34 minutos de jogo. E agora eu quero ouvir Elias Aredes, o polêmico, na sua análise, depois de 1-0 para a Ponte Preta. Elias. O que está acontecendo, Alberto, é algo interessante. O Guarani não está jogando mal para perder o jogo. Joga bem posicionado, tem jogadas trabalhadas, ensaiadas. Então, o que faz esse placar de 1-0? Dois motivos. O primeiro é que a Ponte tem jogadores decisivos. Camilo faz a sua melhor partida com a camisa da Ponte. E, por outro lado, o Guarani tem o Lucas Crispim anulado e, por outro lado, também um ataque cheio de coadjuvantes. Elias Aredes, o polêmico no microfone esportivo da equipe campeã. 1-0, a Ponte ganha, o Bugre perde no Derby 198 por enquanto, quase 35 minutos de jogo. Cortag, cortadores de precisão para porcelanatos, acesse cortag.com.br, conheça a solução completa para o assentamento da sua obra. Depois do jogo tem um apito final, mas antes tem o nosso Intervalo Brasil, o apito final em nome do Shimozono Loterias, do meu amigo Yutaka Shimozono. E a Mega saiu aqui para Campinas, hein? O pessoal da aviação aí, da Azul, acabou 10 pilotos abiscoitando um prêmio fantástico. Eles já voavam literalmente, agora vão voar mais ainda. Aliás, não foi a primeira vez que eles ganharam, né? Uma outra oportunidade, o pessoal da Azul ganhou também. Por isso que eu tentei tudo azul, né? Por isso que eu tentei ser piloto de linha aérea, viu? Não, na verdade eu nunca tentei, mas gostaria. Também não sei se eu gostaria, eu gosto tanto de coisa dinâmica, né? E aviação é uma coisa dinâmica, porém, piloto de linha aérea tem que seguir um padrão. Nossa, uma vez eu estava voando com um amigo meu que voava na Varig ainda, e ele estava voando com ele num aviãozinho pequenininho, ele falou para mim, bom, deixa eu descer, vamos embora que eu preciso ir para Madrid hoje. Eu falei, nossa, que delícia ir para Madrid, deve ser, é verdade, uma vez agora vai 35 vezes para Madrid no ano para ver se você vai gostar. Não é fácil não. Estamos na marca de 36 minutos. Espera um pouquinho, Prado. E atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 36 jogados, etapa inicial de partida. No placar, 1 para Ponte Preta, gol de Matheus Peixoto, 0 para o Guarani. E lá vem o Bugre do lado esquerdo no campo de ataque, arrancando na velocidade com o Bidu, tocou para Vagninho, perdeu o lance, afasta a defesa da Ponte. Pois não, Prado? Não é nada de importante, toca o barco aí. Então vamos lá. Nesse momento de crise, é hora de priorizar gastos e pensar numa reserva financeira. Invista na poupança do Sicredi. Ela não perde valor. As aplicações e saques são rápidos, sem taxas de impostos. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos com 36 minutos e 37 agora. Oi! Só um detalhe, Apodi e Lucas Crispim sumidos do jogo, hein? Este é o Elias Aredes, o polêmico, fazendo a sua análise aqui no microfone da equipe campeã. Estamos com 37 minutos de jogo, placar aponta 1-0 pro time da Ponte Preta. Na City Tortas tem o delicioso bacalhau, a moda da casa, que serve bem 2 pessoas e é uma delícia. City Tortas na Tiro de Mesquita 73 no Cambuí. Vai ser recobrada a falta pro time do Guarani. Toma a distância para fazer cobrança de falta, Murilo Rangel. Ele correu pra bola, levanta na área, sobe o Wellington Carvalho, faz o corte, voltou, tentou bater, Matheus Souza furou, voltou na direita, toca Matheus Luque de lá pra dentro da área, desmancha a zaga da Ponte, mas foi nítido. Eu não sei, vocês perceberam, a Ponte fez o gol e olha, não tem um jogador da Ponte Preta no ataque, marcação do meio campo pra trás, é o futebol de Copa do Mundo. Aliás, foi horrível essa última Copa do Mundo na Rússia, todo mundo retrancado. Olha a Ponte, agora já tem 2 linhas de 4, mas que coisa feia o Elias Aredes. A Ponte joga com as armas que tem, Alberto. É deplorável. Só que se a Ponte jogar de maneira aberta, ela abre espaço para o jogo de toque do Guarani. Então precisa picotar o jogo. Vamos ver agora nesse contragolpe com Camilo. Camilo desceu, Bidu na marcação, ele tocou errado. Esticou a perna, o Bruno Rodrigues não pegou e incontinente ele já volta para o campo de defesa. E aí o Bugre vem. Aliás, o Guarani faria a mesma coisa. É lamentável o futebol de hoje. Bola tocada lá na entrada da área, tirou o Wellington Carvalho, voltou para Lucas
Lucas Crispim domina pela intermediária, daí para Murilo Rangel para Lucas Crispim, solta jogo aqui pelo lado esquerdo, boa bola, impulsionou, recebeu, dominou, o Renanzinho tocou pro Bidu, voltou pro Lucas Crispim, na marcação dele tem o Camilo, ele pedala, passa a perna sobre a bola, virou pelo lado esquerdo, deu pro Bidu vai tentar o cruzamento, tocou rasteiro, rolou, Murilo Rangel pegou, domina, tenta o toque, voltou pro Crispim, ajeita, volta a bola pro campo intermediário, recebeu, desceu o Valber, calibrou, preparou, levanta na área, sobe, toca de cabeça dela, Luizão, ela escorou, ele escorou, e ela veio aqui pela direita, recebeu a Podi toca lá pro campo de ataque, levanta pra ninguém da Ponte Preta no campo ofensivo, ela fica fácil pra Didi que recolhe, Cortag, líder nacional de cortadores de precisão para porcelanatos, acesse cortag.com.br e conheça mais, e lá vem o Wagninho tocou pela direita do campo, ele recebeu com o Matheus Ludic, cruzou mal, não Ludic, assim até eu, Paulo Vitor. Muito mal feita a conclusão da jogada pelo Matheus Ludic, tentou ali jogar para dentro da área, já não tem lá atacantes do Guarani bem providos de estatura, são todos baixinhos os 3 atacantes, e com um cruzamento desse ainda fica impraticável. Alô, Gustavo Lintze na audiência da equipe campeã. Grande Gustavo, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela mensagem. E atenção, amigos da Bola Mil, cronômetro marca 40-20 jogados, etapa inicial de partida. O placar na frente, a Ponte Preta 1, Guarani 0. Pela Série B, daqui a pouco, 21h30 na Arena do Pantanal, o Cuiabá enfrenta o Juventude de Caxias do Sul. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Há mais de 50 anos. Alô, Eloir Pianca. Alô, Júlia. Obrigado pelo carinho da audiência, querida Júlia, Eloir e Júlia. Estão ali numa corrente. Ponte Preta na frente, diz aqui. 1-0 a Ponte ganha. Valeu, Eloir. Valeu, Júlia. Obrigado pela audiência. 41 minutos, etapa inicial de partida, 1-0. A Ponte ganha, o Bugre perde, vem Didi. Ele solta a bola para Valber. Valber carregou. A Ponte vai todinha para o campo de ataque. Perdão, o Bugre no campo de ataque. A Ponte totalmente encolhida no campo defensivo. Bola pela direita com Valber. Valber para Didi. Didi soltou pelo lado esquerdo para Bidu. Bidu tocou pelo meio. Recebeu, tentou. Matheus Souza acaba se complicando. Na verdade, era o camisa meia dúzia, Bruno Silva. Ele tocou pela esquerda, recebeu Bidu. Bidu tocou a bola para o Didi. Vem buscar jogo. Recebeu Crispim. Lucas Crispim faz abertura pela direita para Matheus Ludic. Cortou por dentro. Ajeitou, rolou curtinho para Lucas Crispim. Levanta na boca do gol. Toca, Wagninho de cabeça, toca para fora. Ela sai pela linha de fundo. Meus amigos, no futebol comigo. Alô, Romney, grande Romney. Romney Albanês, meu querido amigo do coração, obrigado pelo carinho da audiência. Torcendo, você sabe que eu não sei pra quem, não sei qual que é o time. Não, eu sei sim. Até a máscara que ele usa quando a gente se encontra é preto e branco e tem o símbolo da Ponte. Grande Romney. Obrigado pelo carinho da audiência, grande abraço pra você, saúde, meu irmão. 1-0, a Ponte ganha, tem alteração, PV? Saiu Lucas Crispim, capitão do time, camisa 10, e entra Rickson, número 98. Agora eu vou marcar de uma forma diferente aqui, então eu vou ter que acertar aqui. Rickson, número 98. Exatamente, Alberto. Lucas Crispim saiu, não esperou nem chegar no intervalo o Felipe Conceição para fazer a alteração. O que aconteceu com ele, hein? Machucado, claro, né? Não me pareceu ter problema nenhum. Aliás, me parece exatamente ter sido devido ao que o Elias já vinha descrevendo, a nulidade técnica do Lucas Crispim no jogo. Alberto, rapidinho, o time da Ponte anulou o Lucas Crispim. Agora ele tenta dar força física para o meio campo e mais poder
poder de marcação. Aliás, o Rickson entra sempre, né? Já vai virar titular, porque já entra sempre. Ele pega na bola, tocou pra direita, 43 minutos e 30. Etapa inicial de partida, domina Bidu pelo lado esquerdo. Ele cortou por dentro, escapou do Zanocelo, toca mal, Bidu ainda assim. Bom lance, atenção, chega o goleiro, vem pro lance. Gorvinhas pra fazer o domínio. Cortag, líder nacional de cortadores de precisão para porcelanatos. Acesse cortag.com.br e saiba mais. 43 minutos e 50 jogados. Etapa inicial de partida. Placar apontando 1-0. A Ponte Preta ganha. A Ponte ganha. O Guarani perde. É o primeiro tempo. No segundo tempo nós já estaremos na internet no AM. Daqui um minuto a gente vai pro AM. Nossa, que delícia. Daqui um minuto a gente vai pro AM 1270. Alô, pastor Celso Costa. Obrigado pela mensagem. Deus abençoe você também, pastor. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência.
na esquerda, pegou o Murilo, boa bola, soltou no comando, apertou, vem o Bugre, olha o cruzamento na área, sobe a zaga, faz o corte completa, Camilo tira da linha. Camilo toca aqui pelo lado esquerdo para Bruno Rodrigues, buscando o campo de defesa. Ensaia a finta sobre o adversário, botou na frente, pôs para correr, correu em cima dele, Valber ainda trabalha, vem Bruno, pedalou, passou a bola, passou a perna sobre a bola, retraiu, pegou, bateu Barreto pro gol, pegou o goleiro, escapou, pegou de novo, Paulo Vitor. O Gabriel Mesquita não foi tão firme na jogada da primeira vez, quando apareceu a finalização do Matheus Peixoto, na verdade o Barreto, que aparecia ali para a tentativa da conclusão da jogada. A Ponte Preta mais presente no ataque de forma efetiva nesse começo de segundo tempo. Futebol da equipe campeã. Aqui você vê o gol do time do seu coração com vozes que você identifica e gosta de ouvir. Quase 5 de jogo deste primeiro, deste segundo tempo. 1-0, Bugre vai vencendo e a TV trava. Ai que delícia, agora voltou. Do lado esquerdo, bola enfiada na frente para Bidu, tentou matar, quase morreu. E aí a bola se perdeu pela linha lateral. Abra sua conta na primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Primeiro tempo de jogo foi 1-0 para Ponte. Estamos vivendo o segundo tempo de jogo. Continua 1 para Ponte Preta, 0 para o Guarani. Bola enfiada ali pelo Migoro na frente. O Bugre tenta o ataque, tira, desmancha Barreto, tocou para fora pela liga lateral. E vem para a cobrança do arremesso lateral. Matheus Ludic para fazer cobrança pelo time do Guarani. Ele toca a bola para onde está colocado, camisa meia dúzia, Bruno Silva. Bruno Silva desceu, levantou na frente, tocou, bateu o Murilo Rangel, fez o passe com o peito, saiu errado, ela voltou, vai ficar aqui no campo de defesa do Bugre, ainda trabalha, domina, vem trabalhando pela meia direita, agora na ponta com o Matheus Ludic, ele soltou na frente, falta no Matheus Souza, o árbitro viu e deu e é perigosa, Paulo Vitor. Perigosa sim, Alberto. O Barreto chegou sem ter o tempo correto na marcação, ali não atingiria a bola porque o Matheus se antecipou a jogada dele e ficou totalmente à disposição só para receber a falta porque não daria continuidade no lance. Aparece ali o Murilo Rangel, já preparado, camisa 91 do Guarani para a cobrança da falta do lado direito do campo. Na marca de 6 minutos de jogo, é uma falta perigosa para a equipe do Bugre, apreensiva a torcida da Ponte Preta, expectativa para toda a pátria bugrina. Murilo Rangel estava à distância, 3 homens da formação de barreira, correu para a bola, bateu direto para fora pela linha de fundo. Alô, Roberto Ono! Ô, Betão, quanto tempo que essa pandemia fez com a gente, hein? Acabou com os nossos almoços aqui em Campinas, né? Com as taças de vinho. Aliás, cada vinho maravilhoso, hein? Da City Tortas. Betão, um grande abraço para você, abraço para Daniela, para toda a família, feliz 2021 para vocês. 1-0, a Ponte vai vencendo, o Bugre está perdendo por enquanto, vai sair jogando, na marca de 7 minutos a equipe da Ponte Preta na cobrança do Igor Vinhas, correu, bateu de perna direita, a bola sobe, cai lá na direita do campo, recupera o Bugre, tem novamente a posse da bola, tenta partir para o campo de ataque, no entanto a Ponte Preta retomou, depois cometeu falta, o árbitro viu e deu. 7 minutos e 20. Oi, Paulo Vitor. Teve o primeiro cartão do jogo, amarelo para Igor Vinhas por retardar a cobrança do tiro de meta. Aliás, viu, Alberto, ele adora um cartãozinho amarelo por isso, viu? É, Prado, diferente da minha mulher que adora um cartão de crédito, viu, meu caro Prado? E a minha então, que adora. Aliás, as nossas mulheres, o que seria das mulheres sem os cartões de crédito, né, Prado? E agora aquele que tem pulseirinha, cara. É, tá vendo? É isso aí, eles vão, daqui a pouco a pessoa vai nascer, já vai colocar um chip na mão e pronto. E vem pro ataque, o Bugre na frente, pegou o Wagninho, meteu pro gol, pega firme, Igor Vinhas, a bola saiu mascado, o tiro saiu fraco e xoxo, o Paulo Vitor. A batida foi mal feita e ainda tinha a marcação do Wellington Carvalho em cima do Wagninho, que mascou ainda mais na hora da batida da bola e facilitou a vida do Igor Vinhas na defesa. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos. Hashtag continuamos aprendendo. Matrículas abertas para 2021. Colégio Crescer. E vai o Bugre pro campo de ataque pela direita.
direita, na frente, recebeu, desceu, atenção, Rickson tocou, do lado esquerdo aperta, boa bola, Bidu, pegou, levantou, desviou de cabeça, Wagninho, pega firme o goleiro. Aliás, não foi o Wagninho, não, foi ou o Renanzinho ou o Matheus Souza, PV. Era o Renanzinho ali, longe do gol, bem distante na verdade, mas conseguindo uma antecipação sobre a zaga da Ponte Preta, que aliás os atacantes do Guarani têm essa dificuldade, muito mais baixos em relação aos jogadores de defesa da Ponte, tentam sair um pouco da marcação, mas a finalização dele não foi legal. Alô, Laerte Zago, obrigado pelo carinho da audiência, Elaine Zago também, família Zago, obrigado demais, grande Laerte Zago, fotógrafo comparável aos melhores do mundo e um ser humano incomparável, grande Zago, obrigado. Lá vem pro jogo, Bugre, pegou Rangel, boa bola na frente, entregou, pegou Renanzinho, desceu, escapou do Lisão, fez a finta, fez o break, perde o lance, toma dele Zanocelo, ele pede a falta, o Zanocelo sai com a bola, o árbitro nem te liga, manda seguir o jogo e o jogo segue. E vem Camilo tentou passar, encostou da marcação de Camilo tocou, estava impedido o homem da Ponte Preta. O Pato estava impedido, o Pato estava na banheira, até na banheira ele fica, Pereira. Exatamente, e na banheira também não faz nada, porque nada mal, nada bem, não sei. E vem Bugre, vinha, desmancha a zaga da Ponte Preta, fica com ela. E atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 10 minutos jogados, etapa final de jogo. No painel do futebol você confere Ponte 1, Matheus Peixoto é o nome dele, Guarani 0. 21h30 na Arena do Pantanal pela Série B, rodada 33, tem Juventude Cuiabá. Alberto César. Estou aqui vivendo este momento lindo há mais de 50 anos, com muita alegria mesmo, no microfone da equipe campeã aqui na Brasil. Se preciso fosse, eu começaria de novo. E vem o Bugre, recebeu o Matheus Souza, Matheus Souza, meu Deus, que coisa, Paulo Vitor. Não teve nenhuma capacidade de finalização agora ali o Matheus Souza, aliás é uma das dificuldades dele, joga como atacante, mas na hora de concluir uma jogada é terrível. Alô, meu querido Cardoso, obrigado pela mensagem. Boa noite, melhores do rádio do Brasil e de Campinas. Aliás, de Campinas, do Brasil é por minha conta aqui, falei bobagem. Primeira transmissão do ano para desejar aqui, pelo menos a minha transmissão. Boa sorte e saúde. Valeu demais. Obrigado demais, Cardoso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos caminhando para a marca de 15 minutos e lá vem do lado esquerdo do Pidu. Ele recolheu, levantou na área. Wagninho não pega, sobe a zaga, tira, voltou, o próprio Bidu dominou, empurrou na frente, recebeu Ludwig, bate mal, tocando muito mal. Ele bateu de bico com a perna esquerda. A perna esquerda não é a boa. E de bico ainda, nossa, torto pra fora pela linha de fundo. Cortag, solução para o assentamento de pisos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e saiba mais. E o ponto de vista de Elias Aredes, o polêmico. A Ponte Preta entra em campo nitidamente com o objetivo de controlar o jogo. Toca a bola mais agora no campo ofensivo, tenta picotar e tenta esperar o Guarani. E por que a Ponte adota essa postura, Alberto? Porque o ataque do Guarani é arame liso, não ameaça ninguém, não tem um definidor. E aí a missão da defesa ponte-pretana fica mais fácil. E vai o Bugre do lado esquerdo com o Bidu tocou, atenção, levantamento de Renanzinho para a área, sobe a zaga e faz o corte. Na Brasil você ouviu o ponto de vista de Elias Aredes, o polêmico. Alô, Bombarda, alô, Everton Bombarda, alô, Carlinhos Borges. Obrigado pelo carinho da audiência, estão ouvindo e rezando, porque eu conheço as cores do coração deles. Obrigado pela audiência, grande Bombarda. Você acompanha comigo. Daqui a pouquinho tem o nosso apito final no comando do Elias Aredes. E depois do apito final, Elias, aí no Sodeb vai ter uma live, como é que é? Vai
vai ter uma live, Alberto, Daniel Lessa vai estar por lá, vai ter uma galera lá conversando comigo. Eu vou mais ouvir do que falar, porque o que eu quero falar, vou falar aqui no microfone 1270 e lá no Soderb vou ouvir lá, tem Miguel Salek, tem Daniel Lessa, Israel Moreira, João Felipe, quem quiser chegar mais lá. Você é o bichão mesmo. É legal, mas não vi nenhuma mulher bonita, Elias. Não tem nenhuma mulher bonita, não. Só tem homem feio. Eu convoquei as mulheres, todas declinaram porque elas estão nervosíssimas hoje. Por enquanto, live com os homens feios, mas que entendem muito de futebol. Imperial Super Adega, maior e mais completa loja de bebidas da região. Avenida Suassuna 260, Imperial Super Adega, Delivery 999576058. Se beber, não dirija. E vem pro ataque o Bugre na esquerda, recebeu o Renanzinho. Ele tocou por dentro, solta a bola, boa bola no comando. Atenção, Bruno Silva tá nela, girou o corpo, soltou pra onde está Murilo Rangel, abriu pra direita, levantou o Ludwig pra boca do gol. Sai, Igor Vinha, dá um tapa nela, voltou ainda pro Bugre, aperta o Guarani, vem do lado esquerdo, vem com Bidu, tocou pra trás, entregou pra Bruno Silva, abre, jogou na frente, recebeu Didi, voltou pro Bruno tocou no comando, recebeu pelo campo intermediário, na frente Bidu soltou da direita, Matheus Ludwig recebe, domina, retrai um pouco, solta a bola pro Valber, todo mundo no campo de ataque do Guarani, ele chuta contra o corpo do adversário, e aí volta pra ele, recebeu o Ludwig, cruza na área, subiu o zagueiro, tirou, voltou, Camilo pega, domina, toca mal Camilo, deu de presente pro Ludwig, investiu, bateu de pé direito, gol! Matheus Ludwig é o nome dele. Na participação anterior, ele foi bizarro, até batendo forte, mas batendo torto pra fora. Mas agora ele vem pra se redimir. Investiu na área, de pé direito, bateu forte, a bola passou pelo goleiro e foi pro fundo do gol. Ludwig, Matheus Ludwig é o nome dele. É verde e branco, é branco e verde, é festa aqui, é festa ali, pote vibra que é gol do Guarani. Olha lá, Matheus Ludwig, olha lá, Ludwig, olha lá no placar do brinco. Ponte 1, Guarani 1, Ludwig empata o jogo e bota fogo no derby. Meu cronômetro marca 16h30 agora. Pega lá, Igor Vinha. Pega lá que agora é sua, goleiro, e deixa a galera festejar. E pega aí, Paulo Vitor. A conclusão da jogada pelo Matheus Ludwig foi precisa, foi firme e ali apareceu no momento certo. Ele teria que tomar a bola num erro do adversário. Aliás, o Camilo deu toda a letra do gol da Ponte Preta e também foi quem deu o passe para o gol do Guarani. Numa perda de bola dele no campo intermediário, um toque totalmente displicente, jogou a bola para qualquer lado e achou exatamente a antecipação do Matheus Ludwig, que evoluiu em diagonal, bateu firme, sem chances para Igor Vinhas defender. Empata o jogo do Brinco de Ouro, Matheus Ludwig, a novidade da equipe do Bugre, aparece bem e anota no placar 1-1. E tem alteração, eu tô vendo o João Veras lá. Já tivemos 3 alterações na Ponte Preta, Alberto. Começou o festival do Fábio Moreno. A primeira foi exatamente a entrada do João Veras, camisa 9, no lugar do Matheus Peixoto, número 29. Essa forçada, o Matheus sentiu uma contusão no tornozelo direito. As outras 2 após o gol. Vem Guarani. E vem Bugre de novo na área, atenção, Matheus Souza bateu, chutou, os jogadores ergueram o braço, pediram pênalti, voltou, Bidu bateu forte.
fora à esquerda do gol pela linha de fundo. Os jogadores queriam um pênalti ali, toque do homem da Ponte Preta, Paulo Vitor. Mas na verdade, o braço do Luizão, além de estar colado ao corpo, nem tocou no braço dele a bola. Então não tem nada para reclamar. Eu acho até que tocou assim, deu uma resvalada, mas estava colado, não tem nada a ver, realmente. Exatamente, um movimento natural ali do zagueiro da Ponte Preta, que não ocasionaria nenhuma irregularidade no lance. As outras duas alterações, Alberto. Nós tivemos mais duas mudanças, saíram Apodi, camisa 22, e Camilo, camisa 10. Olha a Ponte. E vai em Ponte Vinha. Vambora. Tô olhando, viu, Paulo Vitor? Fica qualquer coisa, te atropela. Vambora. Beleza. Então, no lugar do Apodi entrou o Léo Pereira, número 71, e no lugar do Camilo, Neto Moura, camisa 7. Vamos devagar, então, peraí. Isso aqui não dá para escrever toda hora. Léo Pereira, número 71, a camisa dele, no lugar do Apodi. E o Camilo também saiu. E quem entrou foi o Neto Moura. Neto Moura veste a 7. Muito bem, Neto Moura, camisa 7. Vem de novo o Lúdio, que faz o cruzamento para a boca do gol. Desvia, Luizão, tira dali. Ela voltou ainda, insiste o Bugre. Olha, tá dando até chapéu ali na entrada da grande área. O camisa 91, Murilo Rangel. Sobrou Bidu pegou, virou na esquerda. Renanzinho ajeita para a perna direita, tocou por dentro, soltou para o Murilo, voltou para o Renanzinho. Ele chuta em cima do Murilo. Murilo jogou de zagueiro, a bola volta pelo lado esquerdo, ainda insiste o Bugre. Didi tocou para a esquerda, deu para o Bidu briga pela posse da bola. Ele reclamara de um toque no rosto, o árbitro não deu, depois deu uma tesoura por baixo. É falta que favorece a equipe da Ponte Preta. Neto Moura, camisa número 7, é isso? Exatamente, Alberto. Muito bem, é muita alteração. Mata narrador, mata repórter, que coisa impressionante. Mas é isso aí, estamos levando e vamos indo. Alô, Marcos de Figueiredo, Herbert. Ei, meu querido Marcão, ele deu uma aliviada no coração aí com esse gol do Guarani, né? E o Herbert, irmão dele, ficou meio bravo com esse gol. Mas a família tá ouvindo a gente. Deixa eu dar um abraço aqui no Gustavo. Grande Gustavo, filho do Marcos de Figueiredo. O Herbert tá em São Paulo, ouvindo a gente. Obrigado. A Denise tá aqui, né, Denise? Você e o Marcos hoje completando aniversário de casamento. Olha que coisa linda, hein? Que coisa linda. Que Deus abençoe a união. Que vocês tenham muitos anos juntos com muita alegria e com muita felicidade. Deus os abençoe. Obrigado, Marcão. Marco de Figueiredo Herbert, o comandante da farmácia de manipulação Fórmula e Companhia, que me patrocina no programa Visão Geral, que amanhã volta ao vivo. Estaremos ao vivo amanhã no programa 1 da tarde. E vem o Bugre, pegou o Murilo, bateu fora. A direita do gol. Quanto tá o jogo? Oh, minha querida Gabi, que saudade que o vovô tá. O jogo tá empatado agora, Gabi. 1 pra Ponte, 1 também pro Guarani. Rádio Brasil. E a marca 21:30, etapa final de jogo. E vem outra vez o Bugre na frente, enfiada a bola no comando. Rickson desceu, afasta a zaga da Ponte Preta. Recebe pela esquerda, Bidu carregou, veio, tentou passar, foi travado pelo Pato. A bola voltou na frente, o Bugre dominou, Rickson bateu, brigou, espalma o goleiro. Ela sobrou ainda aqui pela meia direita, pegou Matheus Souza, retraiu, soltou, toca mal Murilo Rangel e afasta a defesa da Ponte Preta. Nossa, que loucura! Que loucura! 22:31 para Ponte, 1 também para o Guarani. Daqui a pouco no Monumental de Núñez tem um Meu Verdão contra o River Plate. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Há 50 anos e alguns meses, há mais de 50 anos, com muita alegria, eu só peço a Deus que me diga primeiro a hora de parar, hein? Não deixe os ouvintes me darem a sugestão de parar, hein? Por favor, hein, meu Deus, já me deu tanta coisa boa, uma coisinha a mais não vai fazer diferença. Mais de 300 produtos e serviços financeiros
com taxas justas e condições facilitadas. Sicredi, há 117 anos fazendo e crescendo juntos. Alô, meus amigos que já partiram. Hoje dois amigos que estão no céu. Um pontepretano doente, outro bugrino doente. Sérgio Salvucci, professor Sérgio Salvucci, grande pontepretano, símbolo do rádio esportivo de Campinas de todos os tempos. E Domingos de Almeida Costa, o Bolinha, querido Bolinha. Trabalhei com os dois, nossa, que alegria. Que Deus os abençoe. Sérgio Salvucci, abençoe a alma de vocês. Sérgio Salvucci, Domingos de Almeida Costa, o Bolinha. Vozes que não falam mais, vozes que marcaram época. E voltamos à transmissão 1-1, 23 minutos e 50. Elias Aredes, a sua análise. O que espanta não é o gol de empate do Guarani, o que espanta não é o crescimento de alguns jogadores, especialmente o Murilo Rangel. O que espanta, Alberto, é o rendimento físico do Guarani. O Guarani está atropelando a Ponte Preta na forma física nesse segundo tempo. Eu, se sou dirigente da Ponte depois do jogo, independente do resultado, eu dou uma bela chamada na comissão técnica. Elias Aredes, o polêmico, comentando no microfone esportivo da equipe campeã. Vai entrar o camisa número 16 do time da Ponte Preta. Quem é ele, Paulo Vitor? Camisa 16 é o Yuri Alberto e quem sai é Guilherme Pato, mais um que sente contusão no tornozelo. Yuri 16. Vai ser cobrada a falta para o time do Guarani, 2 homens, a formação de barreira entre a lateral do campo e da grande área pela meia direita, cruzamento na boca do gol, desviada, a bola sai pela linha de fundo de novo, eles estão pedindo pênalti, Paulo Vitor. E de novo, Alberto, eu não vi nada a reclamar, porque a bola apareceu ali tocar à altura do quadril do jogador da Ponte Preta, só reclamação infundada. Escanteio batido, mal batido, diga-se. A bola se perdeu pela linha lateral. Esta é Brasil, a rádio da nossa gente. Valdir Cremasco, do povo de Deus, grande Valdir Cremasco. Ele é gente nossa, que ajuda a fazer a rádio da nossa gente. Valeu, Valdir. Tá sempre na escuta com a gente. Atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 25 jogados, etapa final de jogo. 1 pra Ponte, 1 também pro Guarani. Rádio Brasil. Brasil, Campinas, São Paulo, Brasil. Estamos caminhando para a marca de 30 minutos. Etapa final de partida vai ser cobrada. O tiro de meta pelo goleiro Igor Vinhas. Correu, bateu de perna direita. A bola subiu, vai cair no campo de defesa da equipe bugrina. A Ponte apertou, Yuri pegou, tenta passar, não passa, recupera o Bugre. Aqui pela direita, bola tocada para onde está colocado o Ludic, autor do gol de empate do Guarani. Levanta lá para o campo de ataque, subiu, escola de cabeça, faz o corte, tirando de qualquer jeito. O Elton Carvalho do lado esquerdo, a bola vai sobrar ainda para o time da Ponte. A Ponte tenta sair para o jogo. Vem, tocou por baixo o Murilo Rangel. Ela se perdeu pela linha lateral. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos. Hashtag continuamos fortes. Colégio Crescer, matrículas abertas para 2021. Colégio Crescer. Este é o futebol da Brasil, que você aprendeu, que você está ouvindo e que você está gostando, que você aprendeu a gostar. É o futebol que eu gosto de fazer. Alô, doutor Tadeu Fernandes, grande pediatra, um dos melhores do Brasil, conferencista internacional. Obrigado pelo carinho da mensagem. Tá dizendo aqui, precisamos jantar na casa de Wagner Bastos. Mas é difícil, doutor, é difícil. Wagner Bastos fala que tem escorpião na casa dele, até no bolso das calças. Ele não enfia a mão no bolso de jeito nenhum, doutor. Grande doutor Tadeu Fernandes. Wagner, meu amigo de coração. Obrigado sempre, um dos maiores publicitários do Brasil. E vem Ponte, levantamento mal feito pela linha de fundo. É tiro de meta para cobrar a equipe do Bugre. Oi, Prado. Sabe qual foi o último jogo que a Ponte Preta não tomou um gol, pelo menos? Qual, Prado? Contra o Oeste, já faz tempo isso, foi 1-0. O único jogo que a Ponte não tomou gol, meu Deus do céu. É, porque o Oeste também tem um ataque de riso, né, Prado? Essa é a realidade. E vem Matheus Souza, desceu, dominou, investiu, vai pra área, bom momento, bateu pro gol, fora! Ele
fez uma filinha, costurou todo mundo. Na hora de arrematar, arrebentou a linha, Paulo Vitor. Exatamente isso, Alberto. A jogada foi muito bem construída por ele próprio. Tirou o Luizão como quis, o Barreto chegou também, não deu nem conversa, mas na hora da finalização, quando teve algum espaço para executar efetivamente o que deveria fazer, o Matheus Souza foi muito mal. 28 minutos de partida e mais 20 segundos. E o Bugre em cima, trabalhando, insistindo contra a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouco tem o nosso apito final, a repercussão com toda a equipe campeã. E depois tem também a live no Só Derby. Só tem homem feio no Só Derby, mas o importante é o futebol, claro. Lá vem pro jogo do lado esquerdo e pegou o Renanzinho. Ele girou, tocou na ponta, Pitu levou pro fundo, cruza na boca do gol. Que nem o tanta Luizão tira, afasta, recupera o Bugre, insiste o Bugre, bola tocada pelo Miolo, insiste também a Ponte Preta, tira o perigo dali, tocada a bola pela direita para Léo Pereira, ele vai caminhando para o campo de ataque, vai tentar o levantamento, levantou na boca do gol, falhou Ludi, que passa a bola pelo Yuri. O Yuri não acreditou na falha não, Paulo Vitor. Na verdade, os dois fizeram um movimento simultâneo. O Ludic tentando tirar a bola e o Yuri esperando que ela viesse justamente para bater no gol. E os dois erraram. No momento em que pinta mais uma alteração no time do Guarani, sai Renanzinho, camisa 35, e entra Giovani, número 11. A primeira alteração do Felipe Conceição nesse segundo tempo. Entrando, portanto, Giovani, camisa número 11 na equipe do Bugre, em lugar de Renanzinho, camisa número 35. Escanteio, bateu, Yuri levantou, sobe muito Luizão, mas não alcança, a bola passa por ele e vai ficar do lado direito. Neto Moura tocou para trás, recebe Zanocelo, tentou, botou na frente pro Léo, correu, Léo Pereira afasta a defesa, ela sai pela linha lateral, o árbitro marca, é posse de bola pro time da Ponte Preta. E atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 30 e 15 jogados, etapa final de jogo. No placar, Ponte 1, Guarani 1. Pela Série B, daqui a pouco 21h30 na Arena do Pantanal tem Cuiabá e Juventude. Alberto César. Lá vem Bugre, lá vem Ponte, sobe a zaga do Bugre, tira, insiste a Ponte na direita, falta, o árbitro está marcando. Alô Limeira, alô Wolf, Wilson Wolf de Limeira. Um dia, o poeta escreveu: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita, e é bonita. Coisa linda, Gonzaguinho, poeta brasileiro. Lá vem Ponte Preta do lado esquerdo, bola enfiada no comando, pegou Bruno Rodrigues, escapou do primeiro, fintou, limpou, gol aberto, bateu fora. Nossa! Ele fez tudo certo, olhou, tentou o canto esquerdo e tocou pra fora. Era a chance do gol do desempate, Paulo Vitor. Essa fica totalmente na conta do Bruno Rodrigues, Alberto, porque a construção da jogada de novo, como exemplo agora há pouco do Matheus Souza, que perdeu um gol, esse do Bruno Rodrigues também é um gol perdido, é o que não pode desperdiçar. E no caso do Bruno, mais fácil ainda, porque estava na entrada da pequena área, excesso de preciosismo, eu diria até, poderia bater com mais firmeza, tentou a colocação da bola e jogou para fora. Alô, Wolf, obrigado pelo carinho, Wolf, o homem que produz o quadro. Um dia o poeta escreveu: abraço pro Wilson Wolf, abraço pra Célia, esposa do Wilson. Obrigado pela audiência, obrigado pela produção sempre. Lá vem Bidu tocou na entrada da grande área, insiste, a equipe do Bugre tá lá dentro, tentou pegar o Rickson, afasta, a defesa, volta a bola, ela vai se perder pela linha lateral, o árbitro vai marcar, é posse de bola pro time do Guarani. Pela direita, Valber toma distância pra cobrança da arremesso lateral. Estamos com 32 minutos e 30 de jogo. Etapa final de partida, caído Zanocelo, me parece. Enquanto isso, eu vou ouvir o ponto de vista de Elias Aredes. Oi, Elias. Jogo totalmente aberto e indefinido, Alberto. Por quê? Porque o Guarani tem volume de jogo, cria oportunidades e domina a defesa ponte-pretana. Por outro lado, o contra-ataque ponte-pretana
é perigosíssimo. A defesa do Guarani erra demais e Bruno Rodrigues pode desequilibrar, mas por outro lado, Murilo Rangel é o cara que vem fazendo a diferença do Guarani. Ponto de vista de Elias Aredes do microfone esportivo da equipe campeã. E ponto final. E daqui a pouco tem o apito final no oferecimento do Shimosono Loterias. Alô, Jaú! Ei, Jaú! Do estádio Zezinho Magalhães, do 15 de Jaú. Nossa, quantas e quantas viagens pra lá. Alô, Degli! Obrigado pela audiência, Degli. Tá no Face, tá acompanhando a nossa transmissão. Obrigado. A Ponte está empatando, o Bugre está empatando 1-1 é o placar do jogo. Tá saindo o Zanocelo ali, parece que a coisa é meio complicada, tanto que ele deixa aí, Paulo Vitor. Aliás, é a terceira alteração que o Fábio Moreno vai ter que fazer. É forçada, o Zanocelo não aguentou, mais um que sentiu contusão, terceiro no time da Ponte, e o Dauan, camisa 5, já entrou. Muito bem, entrando, portanto, no lugar do Zanocelo. O Dauan no lugar do Zanocelo, meu caro Elias, torna a Ponte Preta mais defensiva? É até melhor para a Ponte, Alberto, porque entrando o Dauan e com parceria com o Barreto, você pode formar uma dobra de marcação muito mais eficiente para segurar o ataque do Guarani e concatenar o contra-ataque com o Bruno Rodrigues. Muito bem, tá aí, portanto, o ponto de vista do Elias Aredes. À medida em que o tempo passa, a coisa vai ficando mais eletrizante. Vem pro ataque o Bugre pelo lado esquerdo. Atenção, pediu o Vaquininho, recebeu, tenta passar, não passa. O hábito da falta. Mas antes, não do Vaquininho. Falta antes dele receber a bola, a falta que vai favorecer a equipe do Bugre. E foi, Paulo Vitor, sei lá, hein? Foi falta porque o Léo Pereira foi carregando o Giovani esperto foi deixando o corpo cair. Isso é ser matreiro, é esperar a falta vir. E veio. A falta pra mim foi marcada, nada muito assintoso, mas é falta de jogo. Ele lembrou o Branco na Copa de 94. Naquela falta que saiu o gol? Isso, foi forçando até que o juiz entrou na dele, né? Foi fundo e foi indo. Né? Foi indo e o quem bate lá? Será que é o Murilo? Murilo, Rangel e Bidu posicionados, atenção, Bidu, correu, Murilo ficou parado, bateu, Edson voltou, bateu pra ele, meteu pro gol, Rickson, digo. E aí segurou firme. Estamos caminhando pra marca de 40, atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 35 e 40 de jogo, etapa final de partida, derby é emoção é com a equipe campeã, e aqui vem pro jogo, estamos com 1-1 o placar do jogo, dominando pela meia direita, vem trabalhando Bruno, ele tocou, Bruno Silva girou aqui pela direita, soltou a bola para Matheus Ludic, ele toca na frente, ouviu o desvio, a bola se perdeu pela linha lateral, ele próprio faz a cobrança, tocou na frente, recebeu do Vagninho na volta, atenção, Matheus Souza, Vagninho, Matheus Souza, nossa, que lambança, a bola foi de um lado pro outro, mas sem concatenação alguma, insiste o Bugre com Bruno Silva e ela se perde pela linha lateral. Este é o futebol da equipe campeã. Aqui você vê o gol do time do seu coração com vozes que você identifica e gosta de ouvir. Estamos caminhando para a marca de 40 minutos. Vai ser movimentada a bola. City Tortas, delícias além mar e o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Faça o seu pedido pelo iFood ou retire no balcão. City Tortas, olha o WhatsApp para você. 997984485. City Tortas do meu amigo J. Santos. Vem dominando no campo de ataque o time da Ponte Preta. Placar é de 1-1. O Guarani saiu atrás, a Ponte na frente. O Guarani empatou o jogo. E o jogo está aberto totalmente na marca de 37 minutos. E você vivendo comigo esta emoção no microfone esportivo da equipe campeã. A equipe bugrina tenta sair para o campo de ataque e sai a bola, no entanto, primeiro pela linha de lado. O árbitro marca manual para Ponte Preta. Imperial Super Adega, a maior e mais completa
completa loja de bebidas da região, Avenida Suassuna 260. Imperial Super Adega Delivery 999576058. Se beber, não dirija. Lá vem pro jogo. Aqui na esquerda, Ponte Preta. Carregou Lazzaroni, tocou na frente. Yuri pega, domina, faz a volta. Vem João Veras ali por dentro pedindo o lance. Ele tocou, soltou pro Barreto, tenta a finta. Jogou outra vez pelo lado esquerdo. Ainda Yuri vai carregando, vai levando Lazzaroni mais atrás. Ele toca, jogou pelo miolo. Vai fazer o passe por dentro, fez o passe. Recebe, domina no lado direito do campo. Aperta o time da Ponte Preta agora com o Luizão. Luizão toca jogo aqui atrás. Vem chegando, vem o Elton Carvalho. Agora é a vez da Ponte estar no ataque. Agora é a vez do Guarani ficar totalmente encolhido do campo de defesa. E a bola é retraída para o goleiro Igor Vinhas. Ele sai do gol na marca de 38. Levanta ela para o campo de ataque. Subiu o zagueiro, fez o corte, voltou. Insiste a Ponte Preta. Vem para o lance a Ponte. Vem carregando a Ponte Preta. Briga ali Neto Moura pela posse da bola. Quando o árbitro paralisa e vamos ter, nossa, alterações por atacado. Como o jogo de futebol ficou chato, meu pai. Vamos lá, camisa 7, quem é? Camisa 7, Alberto, do Guarani, é o David, Lucas Abreu, camisa 7. O Bidu sai também e entra o Eliel, número 36. E entrou o David no final das contas, também entrou o David no lugar do Bruno Silva. Então, só para repassar quem entrou: Eliel, número 36, David, número 5. No lugar de quem? Eliel, vamos lá, devagar. Eliel no lugar no lugar do Bidu. O Eliel no lugar do Bidu, lateral por lateral. Ok. Bruno Silva saiu e entrou o David, volante por volante. O David veste a 5. E o Vagninho saiu para a entrada do Lucas Abreu. O Lucas Abreu é o número 7. Coisa chata, hein? Meu pai. Nossa. É terrível. É péssimo. Há 10 alterações. Não é possível que um treinador treine essas alternativas. Mas enfim, né? Fazer o quê? Vamos embora. Vamos lá. É isso aí, agora a gente erra um bocadinho de nome aí, mas vamos em frente, né? Quase 40 de jogo, etapa final de partida 1-1. É o derby de número 198 que você acompanha comigo no microfone esportivo da equipe campeã. Placar de 1-1, domina pelo lado esquerdo o time da Ponte Preta, vem jogando. Bola tocada para onde está o Elton Carvalho, ele virou pelo lado esquerdo para o Lazzaroni, tocou mal, Lazzaroni sobrou ainda assim na frente, tentou fazer o domínio, o árbitro marcaram, no entanto, a saída de bola no campo de defesa da equipe da Ponte, feita a cobrança do arremesso. Rickson dominou, tocou para David solta a bola para trás, entregando para Didi, virou pela esquerda, vai fazer o passe para Eliel soltou novamente por dentro, entregando a bola para o David, virou pelo lado direito, toca mais na frente, Valber recolhe, passa a fronteira do campo, o Guarani vai para o ataque, a Ponte Preta se volta totalmente no campo defensivo. Matheus Ludic recolheu, tentou passe, Lazzaroni toma dele, depois tomou uma burdoada também o Lazzaroni. É falta que o árbitro pegou, falta em cima do Lazzaroni. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos. Cortag, cortadores de precisão para porcelanatos, acesse cortag.com.br e conheça a linha completa para o assentamento da sua obra. Atenção, amigos da bola, meu cronômetro marca 40 minutos, mais 41 minutos, etapa final de jogo. O jogo é duro o jogo e ninguém ganha o jogo tá aberto. 1 pra Ponte Preta, 1 pro Guarani. É tudo como dantes no quartel de Abrantes. O Guarani segue com 48 pontos e a Ponte Preta com 47. O Guarani fica à frente da Ponte, mais próximo do G4. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Há mais de 50 anos, Guarani à frente da Ponte Preta com 48 pontos, 3 pontos do G4, a Ponte com 47, 4 pontos do G4. E vem Ponte Preta na área, atenção Giovani, ele o goleiro vai fazer, bateu, Nossa! Perde mais
mais um gol, o time da Ponte, e vem o troco, na frente veio o Bugre, Matheus Souza tocou por dentro, tenta chutar, não consegue, bateu no zagueiro, é falta do camisa 98, Rickson, mas que gol, perde a Ponte Preta, Paulo Vitor. Alberto, na minha visão, a bola do jogo da Ponte Preta, o João Veras ficou com uma bola espirrada, a marcação do Guarani não encostou, o espaço dele era totalmente aberto, agora um centroavante não conseguia encarar o goleiro e tirar nessas condições, para mim a bola do jogo, a bola que pode custar a Ponte não vencer o jogo. Que coisa, que lance perdeu a equipe da Ponte Preta. Nossa, que coisa. 43 minutos de jogo, restando 2 neste momento de crise. É hora de priorizar gastos e pensar numa reserva financeira. Invista na poupança do Sicredi. Ela não perde valor e as aplicações de saque são rápidos e sem taxas de impostos. Sicredi, gente que coopera, cresce. Rádio Brasil. A rádio da nossa gente. Está terminando o jogo. Claro que vamos ter aí muitos, mas muitos acréscimos. Alô, Marcelo Fujiwara, escutando a gente direto de São Bernardo do Campo. Tá torcendo pela Ponte Preta. É o futebol da equipe campeã. Fique com a gente, daqui a pouquinho tem o nosso apito final. E depois do apito final, vai ter a live no Sua Derby. E agora tem Ponte, Bruno Rodrigues pegou, desceu, investiu, vai pra área, falta nele, expulso o jogador do Guarani, é falta, expulso o Valber, que atropelou Bruno Rodrigues, ia pras redes, Paulo Vitor. Esse é um lance de interpretação do árbitro, mas na minha visão o Weber interpretou da forma correta. Porque o Bruno Rodrigues sairia na cara do gol. Era uma chance iminente, claríssima, que se apresentava ao camisa 11 da Ponte Preta, tanto que o Valber nem reclamou. Tomou o cartão, saiu e vai ter alguns minutos de sufoco a equipe do Guarani, a começar por esse lance, que tem uma falta bastante perigosa, ocasionada justamente por essa jogada, em que se apresentam ali 2 jogadores da Ponte Preta para cobrar. Momento de perigo, momento de expectativa, tomar um gol agora seria o fim, A torcida pucrina está mordendo o céu da boca de raiva e de preocupação. A torcida da Ponte Preta sente o coração bater mais forte, sente a esperança na falta. O Bruno Rodrigues toma a distância, ele é habilidoso, é preciso ter cuidado. Também posicionado para a cobrança da falta o Lazzaroni. Atenção, Bruno Rodrigues correu, bateu na barreira e aí saiu pela linha de fundo. Alô, Tiatina. Ei, doutor Roberto, manda esse áudio aqui para Tiatina, querida Tiatina, que gosta demais das transmissões do Alberto César. Obrigado, querida, Deus abençoe você e um feliz 2021. Valeu, Tiatina. Escanteio para Ponte Preta, 45 minutos, bola erguida na área, toque de cabeça para fora. Nossa, Paulo Vitor. Respira, ficou bonito. Oi. Ficou aberto e ficou bonito o jogo no final, principalmente para a Ponte Preta, que conseguiu se apresentar ali, levando sufoco. O Dauan, que é um jogador que aparece muito nessa jogada de elemento surpresa, no arremate da entrada da área de cabeça, de novo teve oportunidade e o Guarani passa um sufoco meio que inesperado no final. Futebol da equipe campeã. Cortag, líder nacional de cortadores de precisão para porcelanatos. Acesse cortag.com.br e conheça a linha completa. Grande guarda Lombo Gimirim, grande comandante da Cortag. Feliz 2021 para você e para toda a família. E para a família Cortag também. E lá vem Ponte, vem Yuri, levantou na boca do gol, olha o toque de cabeça, chegou, dominou, João Vera de bicicleta pra fora.
Na verdade, furou pneu, né, Paulo Vitor? Furou sim. O João Veras tentou improvisar da forma como poderia, porque tinha 2 jogadores na marcação, o Matheus Ludic na parede, sem tocá-lo, mas ocupando o espaço em que ele não conseguiria fazer outra coisa que não fosse isso. Uma jogada improvisada, só que não foi muito legal a improvisação. Neste momento de crise é hora de priorizar gastos e pensar numa reserva financeira. Fale com o pessoal do Sicredi, gente que coopera, cresce. Vamos a 50 minutos, temos 47 minutos e 30, 2 minutos e 30 ainda de bola rolando, de expectativa, jogo aberto, dominou pela direita, vem o Bugre, carrega no campo de ataque, vem embora com o Rickson, ele tocou, vem Murilo Rangel, pegou, levanta aqui pra direita, toca de cabeça, Matheus Ludic, que toca muito forte, ela se perdeu pela linha de fundo, e ele acabou também sentindo no lance, tá ali, e depois ficou bravo, hein, chegou o homem da Ponte Preta ali, e ele tá brabo, o Luque nasceu no ano 2000, hein, que coisa, no ano 2000, jovem demais aí, levantada a bola lá pro campo de ataque, vai insistir o time da Ponte na marca de 48 minutos, etapa final de partida, placar é de 1-1, é tensão pra todo lado, é expectativa pra todo lado, quem tomar o gol agora perde, quem fizer o gol agora ganha, e claro, se não tiver gol, empatam, não é isso? Aqui na direita, ajeita pra fazer cobrança de falta, Murilo Rangel, o jogo é duro o jogo, e vem Bugre, dominou pela meia direita, Ludic prepara, levanta forte pra grande área, muito forte, ela se perdeu pela linha de fundo, 48 minutos e 40, vamos até 50, a posse de bola é do time da Ponte, bateu, levantou Igor Vinhas, ele tem pressa, tocou pra esquerda pra Bruno Rodrigues, amorteceu, tocou na frente pro Yuri, desarmado Yuri, a bola sai pela lateral, mas o árbitro marca arremesso pra equipe bugrina, a bola tocou por último no Yuri, camisa número 16, recebeu, domina o Lucas, ele toca, Lucas Abreu vira pelo lado esquerdo, deu pra ele, Guel, vem Bugre pro campo de ataque, 49, pode ser o último momento do jogo, última volta do ponteiro, diria Osmar Santos, o grande Osmar Santos, correndo, a bola sai pela linha de fundo, marca o árbitro que escanteio ou tiro de meta. Na verdade, me pareceu ali, a bola não tocou nos pés do Léo Pereira, mas teve a marcação da falta em cima do Eliel, e o Giovani já se posiciona para cobrar. Lá vem Giovani, pode ser o último momento do jogo agora, são invertidas as emoções, a torcida da Ponte aqui morte, o céu da boca fica apreensiva, a torcida do Bugre se enche de expectativa, vem Giovani, 49-50, vai acabar, Giovani bateu em cima exatamente do único homem que estava ali na proteção de barreira, voltou, tentou, bateu pro gol, o homem do Bugre, ela subiu, bateu o David, e ele fica reclamando, pedindo outra vez o pênalti, e vai acabar, e ninguém vai ganhar, apita o árbitro, é fim de jogo, é fim de derby no estádio Brinco de Ouro, pra Ponte Preta que fez primeiro, Matheus Peixoto, pro Guarani que empatou o jogo, Matheus Ludic, hoje foi a noite dos Matheus, pra cada lado, é fim de jogo.